Estamos falando sobre o Magazine Luiza, estamos falando sobre a nova estratégia da empresa de botar o pé na estrada, de sair em busca de potenciais CNPJs, pequenos e médios empreendedores, e trazê-los para a sua plataforma. Vamos continuar falando sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Meu muito obrigado às 5 milhões e 500 mil visualizações que temos aqui no canal Viver de Renda no YouTube. 5 milhões e 500 mil visualizações. Muito obrigado a vocês que estão fazendo parte dessa história. Ao ter uma quantidade tão relevante e expressiva nesta caminhada que iniciamos lá atrás, em julho de 2020, fico muito feliz, porque vocês estão fazendo parte dessa história. Criamos aqui uma ambiência, uma comunidade, onde as pessoas podem chegar e ficar com o espírito de estar aprendendo e compartilhando conhecimentos. Esse é o nosso propósito. Não há espaço para nada que não seja desta natureza. Então, aqueles que não têm este propósito são automaticamente expulsos deste ambiente, porque este é um ambiente de inteligência coletiva, de pessoas que querem aprender, de pessoas que querem contribuir, compartilhando suas experiências, deixando seus depoimentos, sempre no sentido de ajudar uns aos outros. Esse é o espírito, essa é a dinâmica. E, óbvio, a gente precisa valorizar essas pessoas que estão aqui acreditando no sentido deste trabalho que a gente vem fazendo, e eu sou eternamente muito grato por cada um de vocês que estão ajudando a construir essa trajetória do canal Viver de Renda. Estamos, vamos dizer assim, evoluindo no sentido de retorno da parte de vocês, mais do que eu podia imaginar quando criei o canal. Não esperava que tivesse uma repercussão tão positiva como estou vendo, né? E de uma forma tão acelerada, né? Então, meu muito obrigado a cada um de vocês que nos assiste aqui todos os dias. Muito bem, estamos falando do Magazine Luiza. O Magazine Luiza botou o pé na estrada, a empresa está andando por cidades, começou por Maceió. A ideia é estar andando no comércio local, identificando pequenos e médios empreendedores e convidando-os a se, vamos dizer assim, associar ao marketplace do Magazine Luiza. O desafio do Magalu é digitalizar nada mais, nada menos do que todo o varejo brasileiro. Este é o desafio que está posto para o CEO da empresa, Frederico Trajano. A agenda com expansão de volume de sellers dentro da plataforma do Magalu é uma só, é crescimento. O foco é aproveitar o fato de ser o primeiro a chegar para fidelizar a população e aproveitar um ambiente sem guerra de take rate, segundo Frederico Trajano. O retorno máximo deve vir, é claro, no longo prazo, né? Isso é uma lógica de quem entende o mundo corporativo, né? Não existe essa coisa de curto prazo. O executivo não comenta qual o percentual máximo de receita líquida que deve vir a partir dessa expansão regional, mas apenas afirma que os novos sellers devem trazer rentabilidade para a operação, uma vez que há capacidade de atender um grande número deles sem modificar a infraestrutura já existente. Na prática, o efeito é de diluição do custo fixo, mais do que a arrecadação por si só. Da receita líquida total do primeiro trimestre, que foi de 8,7 bilhões de reais, aquilo que efetivamente pertence ao Magalu de todo o GMV e descontando já os impostos, cerca de 600 milhões vieram da prestação de serviços para o varejo e do Magalu Pagamentos. Sem isso, o lucro teria sido 25% menor, ou seja, a margem teria ficado 5 pontos percentuais menor. Mesmo assim, por enquanto, Fred Trajano frisa que a agenda de rentabilidade para o Magalu em um ambiente de juros altos deve vir da operação própria de vendas. É uma operação saudável, estamos focando agora em aumentar as margens das lojas físicas e as vendas online do nosso próprio estoque, apenas porque os juros subiram de 2% para 13% em um ano e você tem que trabalhar com margem operacional maior.
É um reforço do que a companhia já mostrou no primeiro trimestre, em que deixou as promoções de lado e fechou o período com margem bruta de 27,8%, um aumento de 2,7 pontos percentuais na comparação anual. Mesmo assim, os números deixam evidente que o esforço precisa ser ainda maior. A empresa amargou um prejuízo de 161 milhões de reais no primeiro trimestre, ainda que 62 milhões sejam de efeito extraordinários não recorrentes. Olhar para a despesa financeira líquida explica boa parte do problema. Cresceu de 170 milhões para 422 milhões, com o aumento do custo do serviço da dívida e maior desconto na antecipação de recebíveis. Apesar desses contratempos que as empresas abertas enfrentam, o tom geral de que o Magalu quer passar ao mercado é de otimismo. Numa recente palestra que foi feita pela Luísa Helena Trajano, mensagens como "estamos vivos após a pandemia e eu estou aqui porque acredito no futuro do Brasil", "vamos pensar no Brasil que gera empregos e nos unir para o futuro", ganharam espaço. Pensar no futuro do país é um assunto especialmente quente durante o ano de 2022. E sendo Luísa Helena Trajano personagem relevante nesse cenário, o questionamento sobre o que pensa da opinião pública a respeito dela como uma possível representante do povo no setor público parece inevitável. Ela disse o seguinte, e de forma recorrente ela repete isso: "Eu acredito muito no grupo Mulheres do Brasil, que é um movimento que criamos que é suprapartidário. Estamos desenvolvendo novos projetos este ano e a ideia é torná-los públicos, assim como fizemos com o Unidos pela Vacina." Dois projetos, duas iniciativas da Luísa Helena Trajano, Unidos pela Vacina e o grupo Mulheres do Brasil. São movimentos de cunho político, não partidário, de cunho político porque visa a transformação do país, trabalhando temas sensíveis. Um foi a questão da vacina como algo importante para o enfrentamento da pandemia em todo o país, onde ela mobilizou diversos empresários nesse sentido e atuou desde no sentido de ponte com as indústrias internacionais de produção de vacinas, até mesmo como suporte para ajudar na logística de distribuição, numa atuação em estados, em municípios. Então foi um trabalho de articulação feito pelos Unidos pela Vacina. Depois dê um Google e procure mais informações sobre este movimento que ela articulou. E do outro lado, o Mulheres do Brasil, um movimento criado para empoderar as mulheres, para fortalecer as lutas das mulheres, em especial também para fazer um enfrentamento contra, no sentido de denunciar e de criar medidas de combate à violência contra a mulher. Então, dois grandes movimentos, duas grandes ideias, onde a Luísa Helena Trajano tem a sua digital. Outros, em algum momento, falam de que ela seria candidata a alguma coisa, ela já negou isso de forma categórica, que não tem nenhuma intenção em ser política de partido, de se candidatar a qualquer coisa. Isso ela já negou de forma categórica. Dentro do setor privado, Luísa Helena Trajano destaca a iniciativa atual como um caminho para fomentar a retomada do país, apoiando principalmente o desenvolvimento de novos empregos. Quem me conhece sabe que eu mexo com micro e pequena empresa desde 1987, e isso por vocação. A minha história é com micro e pequena empresa, não é uma ligação por interesse. Eu sou parceira da Endeavor há muito tempo, sou parceira do Sebrae há muitos anos. Hoje 85% dos empregos nascem na pequena empresa, sendo 55% empregos formais. Estou fazendo isso porque eu acredito no Brasil. O Brasil, a seu modo, também parece acreditar em Luísa Helena Trajano e no Magazine Luiza. Conheça as empresas, estude as empresas, só invista no que você conhece, só invista no que você conhece. Essa frase é de Warren Buffett. Aprenda isso, viu? Só invista no que você conhece. Se você não estudou uma empresa, se você não conhece uma empresa, você não tem condições de investir nela. E você precisa buscar o máximo de informações sobre a empresa, conhecer
conhecer em especial a liderança das empresas, porque esses líderes dirão muito do que a empresa pensa, do que a empresa inova, de como a empresa se transforma e qual as perspectivas, quais as potencialidades, quais são os valores que podem nortear essa empresa no seu caminhar. É muito importante olhar as pessoas que estão à frente da empresa. Eu julgo isso fundamental. Muitas vezes as pessoas dizem, vamos fazer apenas uma análise fundamentalista? Não, de forma alguma, porque a análise fundamentalista ela está olhando para o passado. O passado passou, não é garantia de sucesso no futuro. Então eu preciso olhar o presente. E como eu faço isso? Olhando o planejamento estratégico da empresa, sua execução e olhando a comunicação da empresa e a sua liderança. É assim que eu olho o presente. E fazendo essa análise do presente, eu posso tentar enxergar o futuro, sem necessitar abrir tarô, jogar búzios, fazer leitura de mãos, nada disso, né? É uma análise de cenário, de probabilidade, de perspectiva. Eu procuro aqui, de alguma maneira, convidar vocês a raciocinarem desse jeito. Isso faz muito sentido para mim. Isso me ajuda muito. Eu acho que vai fazer você também olhar a Bolsa de Valores com um novo olhar, uma nova reflexão, saindo da dependência de analistas, de bancos, de corretoras, se afastando do ruído excessivo da internet e aprendendo a ter autonomia para fazer estudos, avaliações e tomar as suas decisões, sempre com base no que você conhece. E aí você não pode ficar na superfície boiando, você tem que mergulhar profundamente para ter o máximo de informações corretas, sem ruídos. Você precisa filtrar, se afastar do barulho, porque muito barulho é completamente contraditório com a verdade dos fatos, E aí sim, na hora que você se aprofunda, você terá condições de tomar decisões corretas. Investindo sempre no longo prazo, porque investimento é longo prazo, ok? Então essa é a ideia que você precisa ter. Bom, uma outra matéria que eu queria comentar com vocês que saiu no Estadão, ações populares em queda livre. Quais delas vale a pena investir? Essa foi a pergunta dessa matéria que saiu no Estadão, né? Nos últimos 12 meses, várias ações, algumas célebres entre os investidores, entraram em uma verdadeira queda livre na Bolsa de Valores. Apesar de muito negociadas, elas acumulam grandes desvalorizações, o que pode representar um ótimo ponto de entrada para algum desses ativos. Já para outros, as baixas podem continuar se acentuando, com o objetivo de ajudar o investidor a acertar e não perder dinheiro em escolhas ruins ou esperando que um papel se recupere. A Nord Research lançou um relatório que reúne recomendações para 10 ações populares e que despencaram na Bolsa. Pouca gente se dá conta de como a matemática é perversa quando o assunto é recuperação de preços, disse a casa de análises. Se você compra uma ação e ela cai 50%, você precisa que ela volte a subir mais de 100% para que seu investimento retorne ao 0 a 0. Para quem segurou algum desses papéis e está amargando prejuízos, o recado da Nord é claro: se as perspectivas da empresa para o futuro forem boas, compre a ação ou mantenha o papel na carteira. Se forem ruins, livre-se imediatamente, não importando se você está ganhando ou perdendo dinheiro. Bom, então essa foi a chamada de matéria aí do Estadão e nós já comentamos que das 10 ações que a Nord analisou, ela deu recomendação de compra para 2, o Banco Inter e a Oi BR3. Então são as 2 ações que a Nord está recomendando. O que entendemos aqui? Que você precisa estudar as empresas. Deve ficar, vamos dizer assim, reféns de casas de análises? Não. Deve ficar reféns de bancos, corretoras? Óbvio que não.
e muito menos refém de pessoas da internet. O que você precisa é aprender a pensar de um jeito certo. Existe um jeito certo de pensar. É preciso pensar como os grandes investidores. Os grandes investidores, eles pensam e agem de uma maneira diferente. Você precisa entender este processo, precisa transformar, fazer um reset, fazer uma transformação no seu cérebro e a partir daí começar a olhar o mercado e os seus investimentos de uma nova maneira. Invista no que você conhece. 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 Ou seja, estude, 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 estude. Isso é que vai determinar o seu sucesso na Bolsa de Valores. Não fique ouvindo barulho em internet e em redes sociais. Isso é um território de cegos. Não fique aí exposto a essa volatilidade do curto prazo. Seja seletivo. Seja seletivo. Poucas e boas empresas e poucos e bons, vamos dizer assim, poucas e boas fontes de inspiração, de reflexão na sua vida. Você precisa ser seletivo também com quem você se conecta, com quem você escolhe para ouvir, para ler, para agregar alguma coisa a você. Seja seletivo, eu sou. Recomendo que você seja. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.